Olá, boa noite. Boa noite, Angola. Para a maioria dos luandenses, regressar a casa ontem foi difícil, sobretudo para os que circularam pela Avenida Fidel de Castro. Tudo por causa da chuva. Sair de casa hoje também não foi diferente. Filas longas e carros que apresentaram avaria pelo caminho. O Simão João foi à rua e viu como é que foi o dia hoje para os luandenses. Depois da chuva desta quinta-feira, o cenário de hoje nas principais travessas de Luanda foi de alagamento e longas filas de engarrafamento. Na via expressa Fidel de Castro Ruz, a marcha era lenta nos dois sentidos e houve quem procurava pelas melhores alternativas, mas nem sempre eram as mais acertadas. Por trás da clínica multiperfil, o cenário era igualmente de muita água. No entanto, nesta quinta-feira em Viana, os automobilistas ficaram presos no trânsito durante várias horas. Durante essa chuva já estamos há 4 horas. Eu fui para a cidade, fui para Viana, está duro. Vim aqui para o Zango, mesma coisa. Só trabalhamos, só trabalhar que é para resolver esse problema, senão está mal mesmo. Principalmente essa via do Viana Parque está mal, muito mal. Agora, porque eu não sei. E é uma via que facilita muita gente. De lá para cá e daqui para cá, muita gente facilita mesmo. Tinham que asfaltar essas estradas. O transitório aqui está muito difícil. Aí 30 minutos, aí se conseguir passar. Esta outra também está neutralizada. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INAMET, prevê chuvas moderadas e fortes nas regiões norte, centro e sul do país. A instituição dá conta em comunicado sobre a ocorrência de chuva fraca e moderada com probabilidade de trovoada isolada em alguns municípios da província de Luanda. Temos ainda outros destaques para hoje. Descarga atmosférica mata 11 pessoas em Caconda, na Huila. Também consumidores atentos advertem comerciantes a não adulterar produtos e a não especular preços. Cai o pano sobre a Bienal para a Cultura da Paz. Participantes fizeram um tour por Luanda. Violência doméstica contada na primeira pessoa por vítimas de agressões, na reportagem da semana. Continua o julgamento do subcomissário da Polícia Nacional acusado da prática de crimes de tráfico de armas. Embaixador da Palestina recebido em audiência na Assembleia Nacional. Família, trata-se de uma perda. Jornalismo diferenciado. E ainda na senda da criminalidade. É um caso que marcou a semana. Atirou a esquadra móvel nesta vala. Porque a situação perdeu o controle. Só neste espaço moram mais de 10 famílias. Moradores adaptaram neste percurso. Após uma redução dos preços da cesta básica. Terá um financiamento do Banco de Comércio. 365 dias de dedicação, rigor e excelência. Registrar carência do produto. A maioria desses casos. Queremos solução! Pé de girassol em Nairobi, capital do Quênia. Preocupações relacionadas à mobilidade. Vieram também a busca de estabilidade social. Será implementado no próximo ano. Tudo sobre o país e o resto do mundo, de segunda a sábado. As condições de vida e de mobilidade. E vai beneficiar cerca de 1 milhão de pessoas. O alvo do ataque foi a Academia Militar em Homs, na Síria. A Amnistia Internacional, uma investigação urgente. Começamos com o futebol. Girassol Jornal. Olá, boa noite. Bem-vindos. Credibilidade. Na Huila, a descarga atmosférica fez 11 mortos em Caconda. Outras 3 pessoas ficaram feridas. As vítimas eram pessoas que partilhavam a mesma casa e estavam dentro da moradia quando a descarga ocorreu. A saúde dos 3 sobreviventes inspira cuidados. O Joaquim Correia tem mais detalhes. 11 pessoas morreram e 3 outras ficaram gravemente feridas, vítimas de uma descarga elétrica atmosférica na comuna do Cus, no município de Caconda, na província da Huila. Segundo os bombeiros, as vítimas foram surpreendidas pela chuva quando trabalhavam em um campo agrícola e, para proteção, ocuparam uma barraca feita de pau que foi atingida pela descarga elétrica. Entre as vítimas mortais, 10 são do sexo feminino, entre as quais
2 menores de 4 meses e 1 ano de idade e um homem de 28 anos. Registramos um caso de descarga atmosférica no município de Caconda, comuna do Cusse, que vitimou 14 cidadãos, destes 11 mortos e 3 feridos graves que foram evacuados para o Hospital Municipal de Caconda. Dizer ainda que, segundo informações colhidas no local da ocorrência, o facto ocorreu quando as vítimas encontravam-se a realizar o cultivo de milho na lavra. Momentos depois começou a chover, entenderam abrigar-se, onde foram surpreendidos pelo raio de descarga atmosférica. Prevenção, nós estamos a prevenir. Todos os dias realizamos campanhas de sensibilizações junto às comunidades, no sentido de evitarem, principalmente nesta época chuvosa, evitar circular em zonas abertas quando der por conta o céu nublado, evitar circular em campos abertos e evitar ficar em ponto, em local que é considerado o ponto mais alto, porque o raio de descarga atmosférica tem tendência de descarregar nestes pontos considerados altos. A Administração Municipal de Caconda criou uma comissão que vai apoiar as famílias das vítimas para a realização dos funerais. E no Ambo já se contam 55 mortos vítimas de descargas atmosféricas. E a chuva continua a causar estragos no Planalto Central. A população do Ambo quer intervenção urgente e para raios. Só nesta semana, mais 3 pessoas perderam a vida em consequência das quedas pluviais. 3 pessoas perderam a vida e 2 outras ficaram feridas, sendo que as 2 primeiras tratou-se de uma mãe de 27 anos e sua filha de 3 anos, que perderam a vida quando foram atingidas por uma descarga elétrica atmosférica, isto na aldeia de Chivola, comuna do Sambo, município da Chicala, Xuloanga. Aí, o terceiro caso, que resultou em uma morte e 2 feridos, ocorreu no município do Bailundo, concretamente no bairro de Fátima Calomete, onde também, em decorrências das chuvas, o muro de uma residência de construção provisória caiu sobre a outra e esta, por sua vez, caiu por cima do menor que já fizemos referência, que infelizmente conheceu morte imediata. Desde o início da presente época chuvosa, na província do Ambo, 55 pessoas perderam a vida, sendo que 45 deste número foram por descargas elétricas. Para os próximos 3 dias, o INAMET prevê chuvas fortes com trovoadas em algumas regiões, sendo que os ventos poderão atingir os 7 aos 11 km por hora. Aqueles que são os dados que chegaram ao conhecimento do Comando Provincial de Proteção Civil e Bombeiros, resultante das chuvas que se fazem sentir ao nível da província do Ambo, ocasionaram perto de um total de 55 mortes. Destas, 45 foram por incidência direta dos raios, 5 outras por desabamento de paredes, de construções precárias e outras 5 por arrasto das chuvas. Alguns cidadãos estão conscientes dos estragos causados pelas chuvas nesta região e falam dos cuidados que têm observado. Desligar os telemóveis ou os eletrodomésticos lá de casa e, sobretudo, também não se albergar por debaixo das árvores. Usar a guarda-chuva ou percorrer ao sítio que me mostre naturalmente uma segurança. Estamos aqui a falar por baixo de um prédio, se caso tenha, e se caso não, na realidade, ir a uma casa mais viável para naturalmente nos prevenirmos sobre tudo disto. Quando está a trovejar, os cuidados devem ser maiores, não podemos nos esconder por baixo de árvores e nem em locais assim, sem residências. Isto porque as trovoadas ultimamente estão mesmo a danificar tanto os bens materiais como também os seres humanos. Todo cuidado é pouco.
E em nota divulgada hoje, o Presidente da República se solidariza com os familiares das vítimas das descargas atmosféricas. O Presidente Lourenço escreve: mediante a repetição desses incidentes, os governos provinciais estão orientados a redobrar esforços a fim de preservar o bem-vida. O Presidente da República solidariza-se com os familiares das vítimas dos raios provocados pela chuva nas províncias da Huila e do Ambo. João Lourenço referia-se aos trágicos episódios atmosféricos dos últimos dias nas províncias da Huila e do Ambo, que vitimaram perto de 70 cidadãos por impacto direto de raios, juntando-se à dor de familiares e amigos. Numa mensagem divulgada hoje, o chefe de Estado afirmou que, face ao aumento crescente da incidência desses acontecimentos relacionados com a época chuvosa, as autoridades competentes, com os governos provinciais na linha de frente, foram instruídas no sentido de tudo fazerem para a proteção das vidas das populações. João Lourenço solicitou a criação de iniciativas como o acompanhamento direto da situação, a prestação de todo o apoio útil aos afetados e o reforço das ações de sensibilização para se evitar a exposição aos raios. Está oficialmente aberto o Ano Agrícola 2024 na província de Luanda. A abertura deu-se hoje na comuna da Funda, Quilunda, município de Cacoaco. O governador Manuel Homem presidiu ao evento e destacou a previsão de produção de mais de 200 toneladas de produtos diversos para este ano. A abertura do Ano Agrícola 2023-2024 em Luanda deu-se com a Feira Agrícola na comuna da Funda, no município de Cacoaco. Para este ano, prevê-se produzir mais de 254 mil toneladas de produtos diversos. Segundo o governador de Luanda, estarão envolvidas, por isso, 8.402 famílias, 21 associações de camponeses, 102 cooperativas agrícolas e mais de 200.823 pequenos, médios e grandes agricultores. Para além do aumento da produção, fomentar o agronegócio, criar postos de trabalho, garantir a disponibilidade de produtos frescos. A feira contou com a participação de cooperativas agrícolas das diversas áreas de cultivo de Luanda, com destaque para o distrito urbano de Benfica, o município do Icolo-Ibengo e o da Quissama. Nós temos uma variedade de produtos, temos muitos produtores, muitas cooperativas e temos uma produção boa. As nossas cooperativas atualmente ainda têm trabalho manual com enxada. Então, e conseguem atingir as 200 mil toneladas. Se eles tiverem uma dessas que faz um trabalho, porque essa máquina em uma hora ela pode trabalhar metade do terreno. Os camponeses falaram dos desafios que enfrentam. Não temos estrada devidamente, nossos produtos que cultivamos é obrigado a transportar de tratores. Por exemplo, no tempo de cultivos mesmo, na área de tomateiro, couve, repolho, precisa muito de fertilizante. Ouvimos do crédito e nós ainda não se beneficiamos. Estamos à espera. Os insumos tão difíceis, as sementeiras tão difíceis. Quem trabalhava antes 20 hectares, hoje está a trabalhar 5 hectares por dificuldades que estamos a atravessar. E o que nós iremos fazer a nível da província de Luanda é a Direção Provincial da Agricultura reunir com as cooperativas, reunir com a UNACA e identificar soluções para que as preocupações que foram levantadas sejam resolvidas. O Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2024 previu aumentos das receitas para o setor da agricultura, que corresponde um dos mais importantes para o crescimento e desenvolvimento da economia nacional. Depois do petróleo, o setor agrícola contribui com mais de 6% para o produto interno bruto. Face ao orçamento. Está assim aberta a campanha agrícola em Luanda 2023-2024 e nós vamos seguir agora para a Cidade Alta. Exatamente, Quina, onde encontra-se, claro, o Presidente da República a recepcionar atletas que destacaram nos campeonatos africanos e também no resto do mundo. Vamos ouvir. Nesta altura, o Presidente já fala e vamos ouvir. Os feitos que acabam de protagonizar são um bom exemplo para a nossa juventude e para toda a sociedade angolana. Vossas conquistas
São uma mensagem clara a assinalar o caminho a seguir pelos jovens e angolanos no geral. Uma mensagem que diz claramente que o caminho da glória, da superação e do sucesso não depende do acaso, da sorte ou de se estar predestinado a vencer em qualquer esfera da vida, nos estudos, no trabalho, nos negócios, se não houver dedicação, sacrifício, perseverança, se não estiver bem definidas e programadas as etapas e metas a alcançar, ou, como na vossa linguagem desportiva se diz, se não suar a camisola. Minhas senhoras, meus senhores, o desporto angolano pode estar melhor se trabalharmos e investirmos na massificação a nível dos bairros, das comunidades, onde precisamos de disseminar espaços e quadras desportivas, também com a contribuição de organizações da sociedade civil e da classe empresarial no âmbito da sua responsabilidade social. Temos ainda a necessidade de repensar e reorganizar o desporto escolar e universitário, com a organização de competições entre as instituições escolares ao nível do município, províncias e nacional, e torná-lo no viveiro do desporto federado. É importante também prestarmos maior atenção ao desporto federado e à necessidade de o tornar autossustentado. Vamos continuar a construir infraestruturas desportivas, como estádios e pavilhões multiuso para a prática de diferentes modalidades no mesmo espaço. Estão a ser construídos os estádios do Ambo e do IS, assim como o Centro de Estádios para o Desporto Paralímpico para diferentes modalidades, com alojamento e todos os equipamentos necessários na cidade de Cachito, com data prevista de entrega no próximo ano e a que se vai dar o nome do também campeão José Saiovo, creio que aqui presente. Hoje que temos o nosso primeiro campeão mundial no desporto motorizado, o Rui Andrade, sentimos que o país carece de pistas de corrida para motos e de um verdadeiro autódromo de padrões internacionais, para que os nossos jovens não vejam as corridas apenas pela televisão e se interessem por esta modalidade, que afinal também está ao alcance dos angolanos. Contudo, não basta construir infraestruturas desportivas se não conseguirmos encontrar o modelo certo para a sua gestão, manutenção e rentabilização. Não pode continuar a ser o Estado a fazer tudo, para além do investimento inicial da sua construção, sob pena de continuarmos a assistir ao estado de degradação, de pouca e má utilização a que se encontram algumas das nossas principais infraestruturas desportivas, muitas delas com pouco mais de 10 anos apenas. Aos nossos campeões mundiais, uma palavra para dizer que Angola e os angolanos se sentem muito orgulhosos de ter os bons filhos que sois, porque os vossos feitos são um valioso contributo na luta que a sociedade angolana leva a cabo na educação dos nossos jovens, na formação das suas personalidades, pela defesa dos valores da ética, do civismo e do patriotismo. Muito obrigado pela atenção. O Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, que acabou então por dizer aqui que o nosso país, o Executivo angolano,
continuará a prestar atenção nas várias modalidades e neste momento. É o momento em que o Presidente ergue uma taça para brindar com todos os campeões que estão a levar o nosso nome pelo mundo afora e trazendo taças também. Realmente, só mesmo a seleção de Jiu-Jitsu nacional voltou recentemente do Campeonato Africano com 16 medalhas e também a recente conquista de Rui Andrade na prova de resistência. MP2. MP2. Exatamente, nosso campeão mundial. Com a quadra festiva, as portas, a nossa reportagem, claro, foi pesquisar preços e serviços que estão a subir. Hoje fomos novamente à rua e ouvimos o que aflige os angolanos, a gestão do bolso. A subida galopante dos produtos da cesta básica nos mercados informais e em estabelecimentos comerciais continua a deixar preocupados consumidores e vendedores. No mercado do Catinton, por exemplo, o saco de 10 kg de cenoura está a ser comercializado a 25 mil kwanzas. A cenoura, saco de cenoura está 25 mil kwanzas. E nós aqui no chão, a retalho, não está a sair dinheiro. Porque vender a 5.500 não estão a comprar. 5.200 não estão a comprar, só querem a 100. Não estamos conseguindo fazer nada. Isso tudo é por causa do produto do campo. Antigamente o produto do campo estava assim num preço mais baixo. Mas agora, com o dólar que está muito alto, então a pessoa não está a conseguir fazer nada. Uma lata do produto de cenoura está a custar por aí 50, 60 mil kwanza. E para viverar esse produto leva um tempo. Por isso que as coisas estão mesmo assim todo bem difíceis aqui no mercado. Os consumidores entendem que as autoridades devem intervir rapidamente para pôr cobre à alta dos preços. Normalmente com 10 mil a pessoa fazia qualquer coisa, mas agora já não faz mesmo nada. Está mesmo muito caro. Só a cesta básica, eu, por exemplo, a meia caixa de batata comprei a 6 mil kwanzas. Na altura nós comprávamos a 3, 4. Então está mesmo muito caro, meu irmão. Muito caro mesmo. Neste momento o óleo está a disparar, o arroz já não se fala. Nada está fácil, tudo está mesmo difícil. Que eles possam ver essa situação para baixar, porque tem pessoas que estão a sofrer mesmo. Pelo preço que está, não favorece a todo mundo. No mercado do Quifica, no distrito urbano do Benfica, o setor de comercialização de carnes, segundo Dona Aurora, há muito que não recebe clientes. O que nós queremos, nossos clientes de volta. Vai chegar na quarta festiva, vamos passar mal. Tem que pôr toda a tabuleiro na cabeça, não está a dar. Estamos a perder muito. Aí você, da maneira que sai em casa, é da maneira que você volta. Não temos cliente. Peito alto tem de 15, temos de 3 mil, 4 mil, 5 mil. A bola de bife tem de 20, o lombo 20. Não tem nenhuma diferença. Entretanto, nos estabelecimentos comerciais, os preços não diferem muito dos que são praticados nos mercados informais. A massa ainda vou conseguir comprar a caixa, mas já o arroz já não consigo comprar o saco completo. Como é que vamos fazer numa pessoa que ganha entre 50 a 40 mil? Onde é que vai bater nesse valor? Cada dia que você encontra, sobe sempre um 100, sobe sempre um 50. Você vem com o valor de casa. Para comprar um saco de arroz, imagina que estava 16.200, estamos a encontrar 16.400. Mais 200 kwanzas. De salientar que a Autoridade Nacional de Inspeção Alimentar, a ANIESA, está a efetuar em todo o país inspeções aos estabelecimentos comerciais para travar a especulação de preços durante a quadra festiva. E aqui nos estúdios temos o Dr. Orlando Borges, advogado, especialista em questões de defesa do consumidor. Dr. Orlando, boa noite, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Como é que podemos travar a especulação nesta altura do ano? Olha, é sempre difícil e é um grande trabalho que a ANIESA deve fazer juntamente com os outros órgãos afins. Dizer que quando chega essa altura é sempre prática dos comerciantes a subida dos preços. Então, a DIC tem estado também, de certa forma, a fazer uma espécie de averiguação, inspeção nos estabelecimentos comerciais e verificamos aquilo que tem sido a má prática, não é? A especulação dos preços, que hoje em dia o nosso Código Penal, de certa forma, também, no seu artigo 777 e seguintes, já, de certa forma, estabelece e criminaliza a especulação, dando até 1 ano de prisão, no caso do gerente, o gestor, que foi apanhado a, de certa forma, a especular os preços, porque o decreto 206 estabelece uma margem de lucro, no mínimo, que não pode exceder os 25%.
Acontece que há ali uma ligeira falta de fiscalização e há um aproveitamento por parte dos vendedores nessa altura do ano fazer subir o produto, penalizando os nossos consumidores. Como sabe, a vida está difícil para todos, os salários estão cada vez mais curtos, mais encolhidos, desajustados. Então, o nosso apelo vai às instituições de direito que façam uma maior fiscalização às instituições. E o nosso telespectador consumidor também deve ficar atento quando há a subida, deve fazer a denúncia, pode se dirigir, por exemplo, à esquadra mais próxima, pode procurar a ANIESA, pode procurar a ADIC ou o INADEC, de certa forma, para que dali se possa despolitar o processo para a denúncia, a autuação, e as instituições afins devem pôr o pé nessa situação e mais ou menos, digamos que, desincentivar essas práticas que têm, de certa forma, feito com que a nossa cesta básica seja cada vez mais pobre. Temos outra coisa que também é muito comum nesta época do ano, que é a adulteração dos rótulos dos produtos. A adulteração dos rótulos dos produtos. Isto tem sido uma questão que já se faz há muito tempo. As superfícies comerciais vendem os preços a um preço muito elevado. E durante aquele período não conseguem vender o produto. O que é que fazem? Convidam 5, 6 trabalhadores no armazém e passam a adulterar os produtos. Isso também já está criminalizado no nosso Código Penal. A adulteração dos preços, lembros do artigo 477, 479 seguinte e o 452, já, de certa forma, há ali um aperto aos direitos do consumidor a ser violado. Pena de prisão também para quem estiver a adulterar os preços. Atenção, você que é trabalhador, seja ser convidado a praticar este ato, abstenha-se ou faça uma denúncia, porque, de certa forma, quando o consumidor tem um produto expirado no seu estômago, tem consequências para a saúde. Naturalmente. E em Angola, se for a ver, nós estamos a ter muitos casos de câncer. Agora, o consumidor tem que estar atento e evitar que essas situações aconteçam. O trabalhador na loja deve fazer essa denúncia, porque não pense que esse produto não vai parar à sua mesa. Ou não pense que o filho no colégio, na creche, não vai consumir esse produto. Mesmo que não compre, o seu colega, o seu menino ao lado vai levar o produto para a escola. Então, temos que ter muito cuidado, temos que ter consciência de que a alteração dos produtos pode levar a consequências muito graves de saúde pública. Qual é o melhor conselho, então, para a população nesta altura? O melhor conselho é que nós, como angolanos, devemos ter o orgulho, o patriotismo de denunciar todos esses atos de adulteração dos prazos, das datas de validade. Pense sempre que o produto está a ser mal conservado, porque não está só em causa a questão do emprego, está em causa a questão da saúde pública. E como nós angolanos devemos, de certa forma, nos proteger. Não vamos aceitar que alguém traga um produto, altere e possa levar para o mercado para ser vendido. Ou seja, temos que estar atentos de forma a nos proteger. E tão pouco que compra um produto e depois não possa trocar. Aí tem também outra questão, não é? É uma prática das lojas, das superfícies comerciais. Sobretudo de estrangeiros. Estrangeiros, meterem lá na fatura, não aceitamos devoluções. Na verdade, qualquer produto que tenha o vício, nós temos a Lei de Defesa do Consumidor, a Lei 15/03, no seu artigo 12º, todos os produtos que tenham algum tipo de vício devem ser devolvidos. O certo é a loja, a superfície comercial, no prazo de 30 dias, deve fazer a reparação do produto. Estamos a falar de uma arca, de uma geleira, e tem mais. Atenção, caro telespectador, consumidor. Os produtos comprados, os eletrodomésticos, seja ferro de engomar, o aquecedor, todos esses produtos têm 1 ano de garantia. Ainda que na fatura tenha 3 meses de garantia, a Organização Mundial do Comércio, bem como a Lei de Defesa do Consumidor, cá, proíbe que os produtos venham com menos de 1 ano de garantia. Atenção que é de lei. E depois, temos a questão da devolução. Sempre que há um vício, digamos, algum defeito de fábrica, a loja tem 30 dias para reparar. Se não reparar o produto, o consumidor tem 2 opções. Escolher um produto igual ou exigir o seu valor de volta. Obrigada, Dr. Orlando, por ter estado connosco. Estivemos então a tratar da questão da especulação de preços e também algumas leis comerciais. Nós estamos no Girassol Jornal.
Quando a violência entre o casal afeta as crianças. O comportamento do meu pai também me levou à tristeza. Quando as mudanças de paradigma trazem conflitos no lar. Ele ia conviver, quando viesse em casa era confusão. Se não for problemas comigo, vai ser com as crianças. Quando as situações perdem a importância. Não mudou o meu caráter, mas mudou a minha personalidade. Violência com marcas físicas. Agressões que deixaram marcas psicológicas. Tal violência prejudicava a saúde mental dos miúdos. Eu tive que mudar a minha forma de viver. O drama de milhares de famílias em Angola. Violência doméstica, na reportagem da semana. O embaixador da Palestina foi hoje recebido na Assembleia Nacional. O conflito de Israel e Hamas esteve em abordagem. Seja bem-vindo. O embaixador do Estado da Palestina em Angola acusou o Estado de Israel de estar a praticar o crime de genocídio na faixa de Gaza em ataques que já vitimaram mais de 20 mil palestinianos, depois de ser recebido em audiência pelo primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, Américo Kunonoka. E eu fui muito direito com a Sua Excelência que o que está a acontecer na Palestina, em particular Gaza, é um genocídio total, é o mesmo genocídio. E esse é todo massacre que está a ser, que o Estado hebraico está a fazer na Palestina, dizendo a partir do dia 20 de novembro, diz que já matou 13 mil palestinianos, dos quais 6 mil são as crianças, 4 mil são mulheres, incluindo 6 mil que estão por baixo de escombro, que ainda não foram descobertos. 13 mil pessoas que foram mortas, acrescentando os 6 mil que estão por baixo dos escombros, na sua totalidade, mais de 20 mil mortos. O diplomata disse que as forças armadas israelitas estão a bombardear a Palestina sem ter em conta a vida dos civis. Tudo que mexe, eles estão a bombardear aquilo. Tudo que mexe, estão a bombardear aquilo. Eles dizem que estão a fazer guerra para combater o Hamas, mas isso não está certo. Porque os do Hamas, nem mais de 50 que morreram. E os deslocados são mais de 2 milhões que foram deslocados das suas casas. Nesses 2 milhões não faz parte nenhum do Hamas. Jubrael Al-Shomali lamenta o facto de Israel destruir infraestruturas em território palestiniano sem precedentes, sendo que o conflito entre o Estado hebraico e o Hamas não é de hoje. Destruíram mais de 300 mil casas que não são do Hamas, mas é do povo da Palestina. Destruíram as escolas, os hospitais, igrejas, as mesquitas. Isso não começou hoje. Essa guerra não é consequência daquilo que a Hamas fez de dia 7, não. Isso já começou desde 1948. O Estado hebraico matou mais de 15 mil palestinianos. E na altura não existia o Hamas. O embaixador palestino adiantou que recebeu garantias de apoio do primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional e que Angola está solidário, fazendo o que estiver ao seu alcance para acabar com a guerra entre Israel e o Hamas. Caiu o pano sobre a Bienal para a Cultura de Paz. O evento contou com participantes nacionais e estrangeiros e durou 3 dias, Kina. Pois é. Os participantes hoje tiveram direito a um périplo pela cidade de Luanda e a Isabel Chiala acompanhou o roteiro.
Alguns jovens africanos e entidades tradicionais visitaram nesta sexta-feira em Luanda monumentos históricos do país, Memorial Antônio Agostinho Neto, Museu Nacional de História Militar, no âmbito da 3ª edição da Bienal de Luanda. Os jovens que partilharam ideias com os líderes africanos na Bienal de Luanda, no final da visita falaram da importância de conservar a paz e os valores culturais. Hoje podemos interagir com os chefes de Estado e de Governo, ouvir na voz de Vossas Excelências exatamente a sua visão sobre a construção de um mundo melhor, sobre o papel que a juventude desempenha para a construção das suas sociedades e sobre a necessidade que temos de poder fazer a manutenção e a preservação da paz a nível das comunidades. Essa visita é uma visita histórica, representa o papel dos líderes, principalmente do Sua Excelência Dr. Agostinho Neto, perceber a sua trajetória, e tem sido para mim muito gratificante poder perceber que dentro do Memorial Dr. Agostinho Neto está lá a foto da Sua Excelência Presidente, antigo Presidente de Moçambique, Samora Machel, e para mim é super gratificante perceber que Angola e Moçambique são países irmãos e que vocês têm também a nossa história moçambicana cá. E para Moçambique é extremamente gratificante poder perceber a ligação entre esses dois povos irmãos. A visita de hoje vem mais uma vez cimentar aquilo que foi dito pelo saudoso presidente Joaquim Chissano nesta mesma Bienal, que fala sobre a conquista de paz e independência dos países e que nós jovens devemos efetivamente consolidar aquilo que conquistamos ou que os nossos mais velhos conquistaram. As autoridades tradicionais angolanas que testemunharam as intervenções dos jovens africanos durante a Bienal de Luanda apelaram aos líderes do continente berço a apostarem mais na formação de quadros. Os jovens devem ouvir e devem levantar mesmo, responder à chamada dos nossos líderes, presidentes da África, para ver se futuramente conseguem fazer, porque nós estamos a fazer hoje, amanhã não teremos forças, então esperamos que eles substituir, e para substituir eles têm que ter uma formação. Por isso, eu recomendo também aos governos, conforme reuniram, para passar a experiência nos mais novos, então devem mexer em todos os ramos para formar esses jovens e amanhã representar melhor o país. Realmente a cultura da paz tem muito esse lado, igualmente de resgatar, preservar, sobretudo aquilo que é a nossa cultura. Sabe que a cultura é o único meio que une todos os povos e tendo em conta esta cultura de paz, pensamos nós que estamos no caminho certo. Considerado a maior conferência da cultura da paz a nível do continente africano, o evento decorreu desde quarta-feira e terminou oficialmente nesta sexta-feira. Teve como tema educação cultural de paz e cidadania africana como ferramentas para o desenvolvimento sustentável do continente berço. Angola, nós estamos de volta. O Tribunal Supremo retomou hoje o julgamento do caso que envolve 3 arguidos acusados da prática do crime de tráfico de armas. Um deles é subcomissário da Polícia Nacional. A sessão ficou marcada pela presença de 2 especialistas que confirmaram que entre as armas constam 4 de guerra. A sentença pode ser conhecida no dia 6 de dezembro. Na audiência da última segunda-feira, o subcomissário da Polícia Nacional, Paulo Francisco de Jesus da Silva, negou tratar-se de armas de guerra, afirmando que se tratavam ser armas desportivas e de recreio que seriam usadas no seu campo de tiro. Das 4 armas confirmadas durante o julgamento, constam Block e Escorpião, todas de 9 milímetros. Na sessão, o Ministério Público pediu a condenação dos réus por terem violado os procedimentos administrativos. O mesmo lote das armas apreendidas contém armas de recreio, sim. É o caso da CZ Escorpião F088182, a Glock Bush, no total 4 armas.
de guerra e por isso proibidas. Deve ser aplicada ao arguido Paulo uma pena de prisão que permita ao tribunal substituí-la por outra não privativa da liberdade. Aos cúmplices, apela-se para eles a pena mais branda possível. A defesa do subcomissário pediu a absolvição do seu constituinte, alegando que as armas apreendidas provenientes da Namíbia são meramente desportivas. A importação das armas pelo arguido não tinham outro destino senão o seu campo de tiro. Diante de todos esses factos, venerandos juízes, que lancem as mãos ao artigo 73 do Código do Processo Penal. Farão ação serena, justiça, em nome do povo. O advogado dos arguidos, Joaquim Fernandes e Tonin José, disse que os seus clientes não tiveram qualquer benefício nem envolvimento direto no crime que pesa sobre os mesmos. Não tendo havido aqui algum interesse ou benefício do ponto de vista de gratificação, pois que os recebimentos destinaram-se de facto a pagamentos de transportes e outros serviços que lhe foram solicitados. Rogamos excelências que, sob a observância dos fundamentos de facto e de direito, solicitar a absolvição do arguido. Os 3 arguidos pediram desculpas públicas à sociedade e ao Estado angolano pelos crimes de que são acusados pelo Ministério Público. Venho pedir desculpas ao Estado angolano. Quero, junto deste tribunal, manifestar o meu arrependimento e desde já que aceitem o meu pedido de desculpa. Pedir desculpas públicas e a este tribunal pelo erro cometido, porque não foi má intenção. No processo número 35/22, o arguido Paulo Francisco de Jesus da Silva é acusado pelos crimes de fabrico, tráfico de armas, detenção e alteração de armas e munições. A leitura do acórdão ficou marcada para a próxima segunda-feira, 6 de dezembro do ano em curso, no Tribunal Supremo. 183 novos procuradores devem integrar os quadros do Ministério Público a partir do próximo ano. O anúncio foi feito pelo Procurador-Geral da República no fim do 27º Conselho Consultivo da PGR, que decorreu em Luanda durante 2 dias. Mais formação para os magistrados do Ministério Público e a melhoria das condições de trabalho constam das recomendações saídas do Conselho Consultivo Alargado da Procuradoria-Geral da República. De acordo com o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, os desafios da instituição que dirige são muitos, mas com trabalho será possível ultrapassá-los. O magistrado anunciou para princípio de 2024 o enquadramento de mais magistrados. Precisamos de mais formação, especialmente na área econômica financeira. Precisamos, portanto, de muito mais, embora esse ano tenha sido aquele ano em que houve um aumento muito grande em termos de formação nessa área, tanto no interior como no exterior. Mas mesmo assim achamos que poderemos melhorar e fazer mais. Depois temos que melhorar em meios técnicos, tratar da digitalização cada vez mais dos nossos serviços, porque vai permitindo uma melhor recolha de dados estatísticos e também termos um trabalho muito mais fiável. E, portanto, temos esses desafios pela frente. Nós vamos ter, nesse momento, estão a terminar no próximo mês mais 180 magistrados e que, provavelmente, em fevereiro, março, poderão ser enquadrados. Mas precisamos de mais outro número igual para podermos, não digo estarmos bem, mas um bocado mais aliviados. Quanto ao anteprojeto do Estatuto Remuneratório dos Magistrados do Ministério Público, um dos temas em discussão no Conselho, Pitagros referiu que a reflexão para a recolha de contributos continua em aberta. Por outro lado, o responsável garantiu que nos próximos dias serão divulgados dados atualizados sobre a recuperação de ativos angolanos no exterior e no interior do país. Isso é uma discussão que não se esgota aqui. Fizemos a apresentação das linhas principais de força desse estatuto, mas agora temos que fazer outros estudos e, por outro lado, também temos que ver quais são as condições que o Executivo tem para poder atender aquilo que nós achamos que seja
razoável para o nosso trabalho. São valores em concreto em dinheiro, temos outros valores que são imobiliários, que depois traduzem-se também em dinheiro. Temos ativos que têm a ver com empresas, de cotas sociais, que estão umas aprendidas, outras ajustadas, e, portanto, vamos no fim do ano fazer esse balanço de quanto é que isso representa em dinheiro efetivamente. No final, os participantes fizeram um balanço positivo do evento. Foi positivo, foram 2 dias de muita produtividade, foram 2 dias de muito entusiasmo, de muita envoltura, de muito convívio, e acredito que sim, que foram vincados os interesses, os objetivos preconizados, e desta forma nós só temos que somar e seguir. Kwanza Sul é uma província com muita extensão territorial e não tem um número suficiente de magistrados para atender a demanda. Então trouxemos aqui a preocupação de, nos próximos tempos e com os próximos cursos de formação de magistrados, ver se aumenta o número de profissionais para atender a demanda. O 27º Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República decorreu sob o lema Um olhar sobre a organização, funcionamento e perspectivas. O Presidente da República, João Lourenço, foi hoje informado sobre o nível de andamento das obras de construção do aproveitamento hidroelétrico de Caculo-Cabaça. As informações foram prestadas ao chefe de Estado durante uma audiência concedida ao Presidente do grupo CGCGE e ao embaixador dos Estados Unidos em Angola. A conversa entre o titular do Poder Executivo e o presidente da China Gezouba Group Company Limited serviu para a avaliação do grau de execução do projeto de construção do aproveitamento hidroelétrico de Caculo-Cabaça, situado na província de Kwanza Norte. O projeto foi desenhado para produzir 2.272 megawatts de energia elétrica. À saída da audiência, Tan Wan informou que os trabalhos decorrem dentro dos prazos estabelecidos. Na audiência com a Vossa Excelência, Sr. Presidente, nós relatamos o ponto da situação da execução física do aproveitamento hidrelétrico de Caculo-Cabaça e nós também recebemos as solicitações do governo de Angola. Portanto, a CGC vai inventar todos os esforços para cumprir os pedidos e as solicitações apresentadas na audiência pelo governo de Angola. Por outro lado, Tan Wan revelou que a empresa que dirige quer investir em outras áreas em Angola, com realce para as energias limpas, tendo em vista o desenvolvimento econômico angolano. A CGC também presta elevada atenção no mercado de Angola e nós também temos elevado interesse no mercado de Angola, porque a Angola tem uma potência muito grande. Portanto, nós temos à disposição, estamos disponíveis para participar de forma ativa na construção das infraestruturas e também as energias limpas, novas energias exatas, para contribuir ao desenvolvimento econômico e social de Angola. O aproveitamento hidroelétrico de Caculo-Cabaça vai produzir, em média, 8.562 gigawatts de energia por ano, permitindo uma economia anual de 2.850 milhões de toneladas de carvão e, consequentemente, uma redução de emissões de dióxido de carbono na ordem dos 9 milhões de toneladas. Também hoje, o Presidente da República, João Lourenço, recebeu no Palácio da Cidade Alta Tulinabo Muxing, embaixador dos Estados Unidos da América em Angola. No final, o diplomata norte-americano não prestou declarações à imprensa. Todavia, apuramos que o encontro serviu para o reforço das relações bilaterais nos mais variados domínios. Político congolês quer acabar com as facções no leste da RDC. Veja daqui a pouco. Em destaque. Foram impulsados hoje no Tribunal Supremo 11 juízes desembargadores para os tribunais da relação de Benguela, Lubango e Luanda. Com este número, o país passa a contar com 71 novos juízes. Durante a cerimônia de tomada de posse dos novos magistrados que aconteceu no Tribunal Supremo,
O juiz presidente daquela instituição e do Conselho Superior da Magistratura Judicial disse que são necessárias medidas urgentes para que os recursos interpostos aos tribunais sejam resolvidos dentro dos prazos legais. Em todo o país, 60 juízes desembargadores que já trabalham em 1.399 processos. Com o vosso ingresso, teremos 71 juízes desembargadores. Em menos de 3 meses, façam baixar os recursos para os tribunais de origem. O momento é de trabalho, de muito trabalho. O magistrado disse que os processos não devem permanecer por muito tempo nos cartórios dos tribunais, ao passo que os juízes de garantia já receberam em todo o país cerca de 14 mil casos. Deste número, de acordo com Joel Leonardo, 13.740 foram resolvidos. Estando pendente apenas 201 casos. Também no Tribunal Supremo as coisas estão a acontecer. Há venerandos que apresentam às conferências de julgamento mais de 10 processos por cada sessão. Quantos juízes que ainda não receberam os seus computadores ou necessitam de novos computadores, de apoio para os seus gabinetes. Precisamos de saber quanta falta nos faz a existência do cofre geral para os tribunais. O que prestigia os tribunais é a celeridade e não apenas a aplicação de sanções. Dos 11 novos juízes que vão reforçar os tribunais da relação de Benguela, Lubango e Luanda, constam 2 mulheres que garantiram contribuir para a elevação da justiça em Angola. Bem, o Tribunal da Relação de Benguela já tem estado a fazer muito em prol da justiça, mas, entretanto, nós vamos para engrossar o número e podermos alavancar os trabalhos que já têm sido realizados pelos nossos colegas da Relação de Benguela. Temos muitos problemas com violações de menores, temos muitos problemas com a falta de prestação de alimentos aos menores também, temos muitos divórcios. A nossa função é fazer quando os processos são julgados, são remetidos, se forem interposto o recurso, são remetidos à segunda instância. O ato foi testemunhado por vários juízes conselheiros dos tribunais da relação, Tribunal Supremo, membros da direção do Conselho Superior da Magistratura Judicial e pelo bastionário da Ordem dos Advogados de Angola. Angola, mais uma vez, boa noite. Estamos a informar para Angola e para o resto do mundo. Esta semana, a reportagem especial traz as histórias de vida de pessoas que conheceram a violência e a segregação na primeira pessoa. Mais de 25 mil casos de violência foram registados no ano passado, contra mulheres, crianças e idosos. Veja a reportagem especial da Emília Pascoal. Personalidade agressiva, depressão, vergonha, baixa autoestima são algumas marcas da violência doméstica. Mudei muito mesmo. Eu não sei se é maturidade ou com tudo isso que passou comigo, eu decidi já não acreditar. Atendendo tudo isso. Eu vivo com trauma, os meus filhos vivem com trauma, isso mudou muito as nossas vidas. Sai dali da casa do vizinho, vem para casa, encontra as crianças assistirem, ele quebra a televisão, um plasma, corta a mangueira com o redutor ligado, mete fogo em casa com as crianças dentro e leva os documentos das pessoas que trabalhavam comigo ou que trabalhavam para mim, leva o documento e ele pula o muro. A violência doméstica tem um lugar certo para acontecer e não escolhe a vítima. É sempre entre as 4 paredes de uma residência. O que varia são os alvos das agressões praticadas entre pais, filhos, casais, idosos e até crianças. O assunto não é novo, mas a preocupação é cada vez maior,
porque os números não param de crescer. No ano passado, os centros de acolhimento controlados pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher registraram mais de 8 mil casos de violência doméstica em 11 províncias do país. Deste número, mais de 2 mil casos foram praticados contra homens. E para mulheres, triplicou. 6.243 casos. Entretanto, no mesmo ano, o Masfam refere que em todo o país foram registrados mais de 25 mil casos de violência doméstica. Destes, as agressões contra menores lideram as estatísticas. Quase 18 mil foram praticadas contra crianças e adolescentes. As mulheres vêm logo depois, com quase 16 mil casos, seguidas pelos homens, com pouco mais de 10 mil casos de violência doméstica. Todos os dias nos trazem casos de violência, principalmente na maternidade. Normalmente, mensal, podemos calcular em 28 casos ou mais de agressão física. O rosto é que caracteriza mais no nosso banco, mas algumas vezes também houve fraturas. Quando a agressão é muito brutal, tem tido fratura, tem tido cortes mesmo intenso. A casa deveria ser o lugar mais seguro para as crianças. No entanto, para este menor, a realidade é diferente. Ele já chegou até o ponto de me bater. E nesse dia aconteceu como eu, mais o meu irmão menor e ele estavam aqui fora. Eu estava pegando o meu irmão menor. E de repente, não sei se ele fez o quê, ele pegou e me deu uma chapada da cara. Me descontava. E às vezes minha mãe também está lá, descontar também na minha mãe. Toda e qualquer família que esquece os seus padrões culturais, na verdade, ele perde as normas que o regem e o que dirigem. É daí onde estamos a dizer que as famílias devem trabalhar arduamente em rebuscar os padrões e as normas culturais para que se possam identificar e para que se possa ter um modelo a seguir. As vítimas e atores de violência doméstica não obedecem a um padrão específico de perfil psicológico ou socioeconômico. Porque eu não quis sair do casamento só com filhos, sem nada. Eu tinha perdido a casa, tinha perdido o carro, porque eu tinha crianças. E trabalhar de táxi quando você tinha carro para te levar para casa, quando você tinha carro para te levar para o mercado, viajavas e de repente se vê sem nada. Esqueceu alguma coisa, não informou uma coisa, lá vem uma bofetada, lá vem um insulto. E coisinhas que todos os dias que escovo os dentes eu lembro-me da violência que sofri porque eu uso placa dentária. Esse sorriso é artificial, não é meu. Então, e é fruto de uma violência que eu sofri. Logo, não tenho grandes razões para lembrar de um casamento onde eu sofri muito. A violência sexual, física, moral, patrimonial, psicológica não resolvem os problemas no lar. Violência gera violência. Algumas pessoas acreditam que os agressores praticam estes atos porque não conseguem controlar as próprias emoções. Na realidade, não é isso que acontece. O agressor aprende, como qualquer outro animal, e nós viemos do reino animal, a esconder. Ele utiliza artimanhas como a mentira compulsiva. No primeiro momento ele mente coisas pequenas, faz-lhe ganhar a confiança por ele. Ele também, por sua vez, chega a roubar, a criar condutas de medo, pânico, e por sua vez ele torna-se o sapo que antigamente era príncipe. A Lei número 25/11 de 14 de julho de 2011 existe em Angola para proteger as vítimas e punir os agressores. A violência doméstica é um facto real. Todos os anos, milhares de pessoas morrem. Denuncie. Ligue para os números 15015, SOS Criança e 15020. Não se esqueça, se for vítima de violência ou conhecer alguém que seja vítima de violência, denuncie. Vá à esquadra mais próxima de si. E por hoje ficamos por aqui. Já sabe, eu vou regressar na segunda-feira, mas o Girassol Jornal regressa amanhã com a Dilson Garcia e a Janete meio-dia.
Boa noite. Boa noite. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.